interessante, por quê? Porque Chaves desenho animado, ele resumidamente tentou fazer algo novo, né? Porém, beleza, tá. Chaves desenho animado, eu já vi uma galera falando, é ruim porque o Bolanhos não queria. Não, é mentira, o Bolanhos quis. O Bolanhos, de fato, ele chegou e falou, bora criar. Só que aqui entra meu ponto pro Bolanhos. O Bolanhos, ele quis inovar. E não era necessário. Bastava ele manter o que já tinha. Vamos lá, vamos ver sobre o final. Deu mó treta também, porque é a atriz da Chiquinha, né, se eu não me engano. Pois é, não tem a Chiquinha, meteram a Pops, meteram um monte de... Vamos lá. Teve uma grande treta. É um clássico da TV, uma série que marcou muitas gerações e conquistou milhões de fãs em toda a América Latina. Não, sabe o que eu acho bizarro? Chaves tem... Mano, hoje em dia na América Latina... Não, Chaves marcou tanta geração que Chaves, ele criou meme. Mano, Chaves criou meme que nem era de Chaves. É tipo um João Ninguém. Mano, só vai ver a quantidade de poop que tem de Chaves, mano. Eu diria que hoje em dia você só lembra de Chaves hoje em dia pelos poop, mano. Chaves chegou no nível... Mas em 2006, a emissora Televisa decidiu trazer essa história de volta. Só que de um jeito diferente, em forma de desenho animado. Assim nasceu o Chaves em desenho animado. Cara, eu diria o seguinte, eu diria que se Chaves desenho animado tivesse ficado somente naquela questão de, seguinte, a gente vai reprisar os episódios feitos pelo Bolanhos. Só. Que tá bom. Mas não, os caras foram tentar fazer uns episódios insano. Tipo, tem episódio que o Leque vai pro espaço. Tem episódio que do nada tem um monte de série lá. Mano, pra mim esse foi o problema. Eu acho até legal essa parada de tentarem inovar, né? Só que assim... Eu não sei até que ponto que o criador teve envolvimento, né? Nesse desenho. Eu não posso dizer, tipo, nossa, se os caras pegaram muita ideia dele, eles inventaram muito. Só era bom porque ele captava os episódios antigos, tipo, sabe os episódios de Chaves mesmo? Então, o Bolanhos, o que ele fazia, né? Ou pelo menos a produção. Eles pegavam os episódios do Chaves original e transformavam em desenho animado. E aí isso que era bom. Talvez tenha algum episódio, tem um episódio que era um bebê na vila que não é da série original, porque focava na vila. Agora, quando tu sai da vila, né, tipo as temporadas que os caras metem personagem novo, metem coisa assim muito pra atualidade, aí perdeu o hype. Ou seja, o problema do Bolanhos foi, tipo, adaptar Chaves pra 2015 por cima. Tanto que tem, 2000. cara... Não, tô ligado. Pois é, e não Chaves deveria ser cara antigo. Sim, e não só isso, mas ainda aquela questão. Eu perguntei qual foi o envolvimento que o Bolanhos teve. Sim, Roberto Bolanhos, o Shakespearito. Que hoje em dia ninguém mais chama de Shakespearito, graças ao YouTube, né? Os caras... Mano, antigamente já chamava ele de Bolanhos. Aí, graças aos canais, os caras, Bolanhos. É porque, convenhamos, é melhor chamar ele de Bolanhos. É melhor chamar ele de Bolanhos do que Shakespearito, é mais bonito. Mano. Teve envolvimento direto na criação, na produção de Chaves, intitulado El Chavo Animado, né? Ele foi responsável pela concepção original da ideia e supervisionou o projeto, embora não tenha participado diretamente da dublagem ou animação, né? Beleza. Obviamente, né? O cara não vai animar. Ideia conceito. A ideia de transformar a série Chaves em desenho animado surgiu ainda nos anos 90, isso aqui é interessante. Com o Bolanhos sendo o idealizador do projeto. Tá, ou seja, isso aqui é da hora porque eu já vi uma galera debatendo, falando que, mas veja bem, Chaves desenho animado é algo que os caras não queriam, sendo que, não, os caras queriam. Os caras queriam isso aqui. Tá. O desenho foi desenvolvido por Bolanhos, a equipe, né, beleza, tá. A ausência da Chiquinha. Uma das controvérsias envolvendo o desenho foi a ausência da personagem Chiquinha, né, real, que é a maior crítica, né. Houve uma disputa judicial entre Bolanhos e Maria Antonieta de las Neves, né, que acho que quem interpretava o personagem sobre direito, a mesma, beleza. Resumindo, basicamente o motivo... Direito do personagem. Não, isso aqui é bizarro porque isso aqui é algo que a galera não comenta muito hoje em dia, mas teve vários fatores que fizeram, como a gente abordou, Chaves desanimado ser criticado. Primeiro que foi o fato de que, beleza, até os episódios que a gente já conhecia, beleza, depois os caras quiseram fazer episódio do Chaves na Lua, aí não colou, mano. Uma nova versão com os mesmos personagens, piadas clássicas e várias histórias novas, pensadas principalmente para o público infantil. Mas como esse desenho começou? Cara, eu acho bizarro que é sempre assim. Eu acho que já é a quinta live, o quinto vídeo que a gente fala a mesma coisa. Na live anterior a gente falou do caso da Cartoon Network, né? A gente falou, por exemplo, no caso do desenho infantil, que inclusive é mó onda, né? Greg, vamos lá. A gente na live anterior chegou a falar mal de Greg, aí brotou de fato 2 fãs de Greg pra falar que a gente era fascista, fins dos caras. Isso eu achei engraçado, mas aí que entra a graça. A gente chegou a abordar o seguinte: não é que Greg seja ruim, né? Isso tem a ver Greg com Chaves, vocês vão entender. Não é que Incrível Mundo de Greg seja ruim, afins. É que ele, se ele fosse, sei lá, lançado em um outro canal, né? Na época, no Boomerang, pô, beleza. Só que o Cartoon, ele tinha aquela fama de ser um canal pra conteúdo infanto-juvenil, coisa mais velha. Dificilmente tu vê uma mãe colocando um filho pra ver a Cartoon Network. Tá, e qual é a graça? Chaves, ele tem um negócio que você não consegue adaptar ele 100%. Não dá pra você simplesmente chegar e falar, beleza, eu vou pegar Chaves e vou infantilizar ele por completo. Sabe por que você não consegue fazer isso? Porque, literalmente, a graça de Chaves, né, era, por exemplo, o Professor Girafales, mano. Mano, o Professor Girafales, ele literalmente fumava, consumia smoke. Mais foda-se. Ele consumia smoking na sala. Pois é. Então, tipo assim, note que, hoje em dia mesmo, o próprio Girafales foi censurado. Atualmente, Chaves, ele foi considerado violento, né? Então, tipo assim, note que tem coisas que tentar adaptar em Chaves não dá certo, né? É por isso que eu considero que, se você for fazer uma adaptação live action, adapta a série ao todo. Justo, mas quero adaptar para as crianças, cara, não faz isso. Faz só o teu trabalho. Não dá pra fazer. Vamos lá. E o mais importante, como ele acabou. Como foi o último episódio que pouca gente conhece ou lembra. É isso que vamos ver hoje nesse vídeo. Vamos relembrar alguns episódios marcantes e contar como foi o final do Chaves em versão animada. Então fica até o final. Cara, até pular pra não tomar coisa... Tinham traços mais arredondados, as cores eram bem finas e a animação era simples. Mas
Cara, esse que é legal porque Por isso que eu gosto desse desenho. a animação podia ser simples, mas não dá pra negar que Chaves boa. era boa, tanto que virou meme hoje em dia. Funcionava bem. As falas foram regravadas com novos É. dubladores. Alguns até tentavam imitar as vozes da série original. Muitos episódios eram versões animadas de histórias clássicas, Eu mas achava também foram engraçado criados episódios novos. também. Com Pois é, e aí que entra o problema. Pra mim, o erro de Chaves desanimado foi tentarem criar episódios novos, né? Quais as críticas? Vamos lá, bora ver as críticas aqui que a galera faz. Tá, primeiramente, resumo. Ele tem 4.5, tem uma nota bacana. Aí tem uma galera falando que o desenho é legal. Vamos lá, é até da hora a gente ver isso aqui, né? Tá, a galera, um cara resumidamente... está bem melhor que a série antiga, pode acreditar. É bom nascer no século XXI e no século XX. Pô, beleza, vamos lá. aventuras que nunca tinham aparecido antes. No começo, os fãs mais antigos não gostaram muito, mas com o tempo, o desenho conquistou seu próprio público, especialmente entre as crianças. O Chaves animado foi exibido em vários países da América Latina e foi dublado em português e outros idiomas. A série teve 7 temporadas, com um total de 100... Tá, mas dizer que... Eu assisti muito no SBT. Mas dizer que ele deu certo não é uma tamanha verdade, não, porque se tu parar pra pensar, a galera só lembra dos clássicos hoje em dia. Se eu chegar a perguntar o seguinte, cita aquele episódio do clássico, tu não vai lembrar. Não, isso aí, eu até entendo o cara tá tentando defender afins, mas convenhamos, não. 35 episódios. Entre 2006 e 2014, novos episódios eram lançados todos os anos. Com o passar do tempo, dava para notar mudanças na animação, no ritmo dos episódios e até no jeito dos personagens. O desenho passou por canais como Cartoon Network, SBT, Boomerang, Curiosidade, eu lembro de ter passado no Cartoon Network, eu lembro. Band e até chegou a Netflix. Peguei a Por seu época do desenho, SBT, a série né? podia exagerar nas situações e criar cenas que seriam impossíveis na versão original com atores. Os personagens podiam ir para lugares diferentes, voltar no tempo ou até Pois é, e pra mim foi isso que matou. Se os caras tivessem ficado somente colocado o pé no chão, tipo, pô, beleza, olha aqui. Pois é. Eu acho que eles se animaram, né, com a possibilidade de poder fazer um monte de coisa, né? E na época não dava pra fazer Sim, desenho, né? exatamente. Aí foram até além, né? Eu, particularmente, eu assistia isso, não me incomodou, né? Mas, sei lá, depende. Cara, eu considero Não isso. sei. Eu considero que se eles tivessem mantido o bagulho pé no chão, seria bom, mas eles não conseguiram. viajar numa nave espacial. A essência dos personagens foi mantida, mas com algumas mudanças. O Chaves ficou ainda mais inocente, o seu Madruga mais atrapalhado e a Dona Florinda ainda mais exagerada. Wix, Tá. uma plataforma Cara, é como eu tava abordando, tá ligado? Tipo, o problema foi que os personagens, eles ficaram muito extremos pro tipo que eles eram. Tipo, parece que os personagens, até mesmo os episódios antigos que foram reprisados, eles ficaram tipo uma paródia de si mesmo. Tipo, o Chaves, ele ficou muito infantil. E o Chaves não era tão infantil assim. Por exemplo, o Chaves, a graça dele é que tu conseguia sentir que ele era uma criança, tipo, dava pra sentir que ele era uma criança, mas tu sentia que ele era uma criança, tipo, que tinha coração, que tinha coisa. Ele ficou muito infantil no desenho animado. E não só isso, mas o Kiko, ele era, ele era um personagem carismático e tal. No Chaves desenho animado, o Kiko, ele ficou só um vilão. No clássico não, no clássico tu viu o Kiko, tu gostava dele. Já no desenho animado ele ficou só... O Madruga Personagem carismático, né? em Chaves. Pois é, eu senti isso, eu senti que os personagens ficaram muito caricatos na versão animada, vamos lá. Nesta segunda, essa vila de Sim. uma senhora bem zangada. Cara, curiosidade, eu nunca assisti no SBT, isso aqui vocês podem me questionar. O filho dela é muito mimado e vive Eu em do assisti. Chaves. Mas o verdadeiro pavor dele é uma bruxa que mora no 71. E isso não atrapalha nem um pouco a diversão do menino rico em imaginação. Chaves, em desenho animado. Nesta segunda, 6 da tarde, no SBT. Eu não lembro Caralho, disso. cara, que Isso não, nostalgia. isso não me afeta nostalgicamente. É nostálgico? É. É nostálgico, Pra Douglas? mim, Isso é pra nostálgico? mim, sim. O primeiro episódio do desenho é bem Pra mim engraçado. foi- Seu Madruga consegue um Ah, trabalho vendendo balões. Dona Florinda zomba dele, dizendo que é um emprego bobo, mas ele segue em Eu frente. achei Ele muito encontra a Tá. Mano, tem outra também. Eu diria que a única coisa boa que esse desenho conseguiu fazer foi a relação da Clotilde com o Seu Madruga. Porque deu pra explorar mais umas coisas que não dava. Só isso, de resto... Clotilde, a bruxa de 71, que como sempre joga charme pra ele. Ela pergunta como está o trabalho, e ele reclama que como as crianças estão de férias, precisa se esforçar mais. Então Yonho aparece e compra um balão, só pra se mostrar pro Chaves. Se não tem Conseguiram nenhum, não mas o deixar ela Chaves feia no desenho. Cara, uma coisa que eu percebi também. O Nhonho, ele perdeu muita característica dele, eu diria. É porque eu gostava do Nhonho clássico, mano. Deixa eu até puxar aqui. O Nhonho de Uhum. Chaves. Mano, Ai, saudade. não... O Madruga estivesse aqui pra fazer um nhonho. Eu te desafio a olhar pro rosto do Nhonho sem rir. Não, o Nhonho clássico é... eu não vou mentir. É muito gosto... carismático. Eu gosto muito do Nhonho do Chaves animado, eu gosto muito. Porém, eu vou reconhecer, o Nhonho clássico era melhor. Vamos lá. que tem um avião feito de tábuas. Como sempre, o Chaves é o mais humilde da vila, quase sempre sem dinheiro. Yonho debocha dele, e o Chaves bravo usa o seu avião improvisado pra estourar o balão do Yonho. É aí que chega o Kiko, um dos personagens mais queridos. Quando vê o avião do Chaves, ele sente inveja e corre pra casa pra pegar um avião de brinquedo de verdade. Ele volta e começa a se exibir. Logo tudo vira uma competição de Esse vilão brinquedos. de O Chaves anime. tenta brincar com a bola do Kiko, o Kiko não deixa e o Chaves irritado quebra o avião do Kiko. Seu Madruga chega e briga com o Chaves, mas quando Dona Florinda aparece e vê a cena, acha que foi o seu Madruga que quebrou o brinquedo. Isso aqui que entra esse ponto. Basicamente, a série ela ficou mais pastelona. Tipo, seguinte, a Dona Florinda vem lá, bate. Tipo assim, é como eu falei. Pra mim, o grande problema do Chaves desenho animado é que ele ficou muito infantilizado. Aí, mais uma vez, tem aquela pergunta. O personagem perdeu a complexidade, né? Sim, exatamente. Porque é o seguinte, qual é a graça de Chaves e o que faz Chaves ser marcante? Chaves, ele tinha toda aquela estruturalização do tipo, seguinte, era tipo uma cadeia alimentar. Seguinte, o Chaves, ele é fraco contra o Seu Madruga, mas ele é forte contra o Kiko. O Kiko, ele é fraco contra o Seu Madruga, mas o Seu Madruga é fraco contra a Dona Florinda. Pô, tipo, Chaves tinha toda aquela complexidade. Porém, o Chaves desenhado, ele não teve isso porque parece que os caras não conseguiram pegar essa essência, tá ligado? Não, é da hora porque o cara tá explicando todo o conceito, o que permite a gente até mesmo falar da lore de Chaves desanimado. Porém, ainda assim, esse desenho, ele conseguiu a proeza de ser esquecido, principalmente os episódios que não eram relacionados ao que a gente queria. Por exemplo, todos os elogios
apesar nos troncos e barrancos, vão pros episódios que abordam as coisas que a gente gosta, beleza. Porém, entretanto, todavia, eles não têm como ir pros episódios que a gente não gosta. Por exemplo, te desafio a lembrar daquele episódio que o Chaves vai pro espaço. Tu não lembra daquele episódio? Tu não lembra porque aquele episódio não é interessante pra ti. Misture com essa gentalha. Sim, mamãe, gentalha. Depois o Chaves e o Nhonho estão conversando, quando o seu Madruga aparece e dá um saquinho de confete pro Chaves. Eles vão brincar no parque. O Chaves com confete, o Nhonho com um balão e um pirulito. Kiko aparece e com inveja de novo, compra 2 balões, 2 pirulitos e confete. Ele claramente É da hora que esse episódio aqui ele foi meio que uma reciclagem feita do lado de fora, né, daquele episódio do confete. tem bastante dinheiro. No meio da brincadeira, os 3 brigam. E todas as coisas do Kiko acabam destruídas. Inclusive, vou dar minha opinião. Aqui entra uma coisa interessante. A galera que vê o vídeo vai pensar, mas veja bem, é porque vocês não gostam que lancem episódio, que façam cenários novos, quer que seja na vila. Não, nesse caso aqui, eles pegaram aquele episódio do confete, né? E eles pegaram e falaram, pô, ao invés de ser dentro da vila, é do lado de fora. E isso aqui eu concordo. Eu acho legal meter o lado de fora da vila, né? Interessante. Nesse caso aqui eu concordo. Mas agora, como os caras fizeram, tipo, Chaves indo pro espaço, como nas últimas temporadas, é um absurdo. Ele corre pra contar pra sua mãe. E como sempre, o seu Madruga leva a culpa. No fim, todos os balões que ele estava vendendo voam pro alto. E ele vai embora resmungando, sem perceber que os balões ficaram presos no poste. O Chaves tenta pegá-los de volta. E isso gera mais cenas engraçadas. Na vila, as confusões continuam. Em um momento, a dona de seu Madruga, o Kiko e o Nhonho acabam brigando. O Chaves triste passa com sua mochila dizendo que vai embora da vila, porque acha que todos os problemas são culpa dele. Eu lembro desse episódio. Cara, esse episódio pra mim, o final foi meio mal construído, porque é o seguinte, lembra a cena no original, quando o Chaves vai embora da vila, tipo, pô, rola todo aquele climão. Eu senti... Pois é. Não é esse não, é um outro que ele pensa que todo mundo briga por causa dele. Mas, esse episódio que ele briga é outro episódio, é um que a galera tá brigando e pensa que é culpa dele. Tá, mas é isso que eu acho uma coisa engraçada. Pra mim, o grande problema do Chaves desanimado os personagens ficaram muito caricatos e alguns episódios que eram pra ser mais tristes não ficaram com a mesma intensidade. Ó, por exemplo, o clássico episódio de Chaves em que todo mundo acha que o Chaves é ladrão. Pô, aquele episódio causa uma imensão, tem gente até hoje que chora. Mano, Bren, faço até uma pergunta pra ti. Tu preferia assistir 30 episódios de Chaves normal ou Chaves desanimado? Qual é o que é mais da hora? Hã? Cara, Chaves normal. Chaves clássico é melhor. Não é que é melhor? Não só... E como eu falei, tem mais personalidade, né? Procede? Sim, procede muito. Vamos lá. Eles ficam com o coração partido. Pedem pra ele ficar e dizem que o amam. O seu Madruga até dá vários balões pro Chaves. Ele fica tão emocionado que os balões o fazem flutuar. E assim termina esse primeiro episódio, cheio do bom e velho humor do Chaves. Em outro episódio, o Chaves... Cara, só um tanto que o cara, ele basicamente tenta a todo custo aqui, que obviamente é o trabalho dele, tá mais que certo, de alegar que, mas veja bem, tem episódios legais e tal. E aqui entra já o primeiro ponto que eu faço a crítica, que é relacionado ao Girafales e ao Seu Barriga. Eles, beleza, Seu Barriga ficou legal, ele é temível aqui. Só que o Girafales, pra mim, ele ficou muito descaracterizado. O Kiko e o Nhonho estão na entrada da vila, entediados sem nada pra fazer. O professor Girafales aparece e dá uma bola pra eles. Mas não é uma bola comum, é uma bola de futebol americano. Os meninos ficam confusos e dizem que não sabem jogar, e que a vila não é o melhor lugar pra isso. Cara, é como eu falei, cara, foi legal pontuar isso aqui, porque aqui a gente abordou 3 pontos. A gente abordou que tem gente que viu no SBT, tem gente que viu no Cartoon, e tem gente que nem viu, mas conhece por revisão por cima. Cara, isso aqui é muito bizarro porque a gente conseguiu abordar várias questões aqui e entra aquela questão. Aí os caras falam, mas veja bem, Chaves desanimado, ele é legal. Ele não é pra vocês, ele era pra galera que era criança. Aí que tá, a gente era literalmente as crianças dessa época. A gente literalmente nasceu nessa época, a gente cresceu assistindo tanto a versão clássica quanto a versão desenho animado, que inclusive eu, pelo menos, assisti primeiro a versão em desenho animado e eu não gostei. Ela não é tão boa quanto a clássica. Isso é bizarro, porque quem era pra sentir nostalgia com aquela... Pois é, né, curioso. Danada, isso aqui é uma bola americana. E ela fala inglês? O seu Madruga... Engraçado que pensava o desenho, acho que era de manhã, né? Lá no SBT, Bom Dia e Companhia, e o Chaves passava de noite, né? E ficava engraçado porque assistia o novo e o clássico mesmo. Conversa e diz que já jogou esse esporte, e diz que pode ensinar. Eles topam. O Sr. Barriga aparece e leva uniformes pra todo mundo. Logo depois vemos o Chaves, o Kiko... Tá, mas ainda assim eu ainda prefiro esse episódio do clássico. Esse episódio do clássico é tão bom que tem até apito de cachorro, né? Não, vamos ser justos. O episódio do clássico é melhor. Não, manda a real. Sim. Não é tão bom. Kiko, o Godines, a Pops e o Nhonho vestidos como jogadores. O seu Madruga vira o treinador e começa a dar instruções, criando até estratégias pro jogo. O professor Girafales também participa, mas de um jeito engraçado. Ele aparece com uma roupa esportiva bem diferente do seu terno de sempre e começa a fazer alongamentos esquisitos. Os outros tentam acompanhar, mas dá tudo errado. O Nhonho rasga a calça e o Chaves acaba derrubando o Kiko e o Godines sem querer. Esse episódio tem muita bagunça, tropeços e cenas engraçadas. Até a Pops, que no começo não ia jogar por ser mais delicada, entra na brincadeira. No final, todos correm atrás da bola ao mesmo tempo e acabam derrubando o seu Madruga. Se eu não me engano, esse episódio aqui ele foi alterado. Se eu não me engano, esse episódio foi alterado na versão final, né? Ele teve alteração, não foi? Eu tô fumando maconha. Não. Por quê? Acho que sim. Ele teve, né? Só que tá, cara, é bem legal ver isso, porque isso aqui mostra aquele ponto que eu tava abordando, que é que Chaves, ele sofreu muita alteração no desenho animado. Termina todo enfaixado numa maca. Foi um dos episódios mais engraçados e animados do desenho, mas nem todos os episódios foram só de risadas. Um dos mais tristes e marcantes é aquele em que acusam o Chaves de ser ladrão. Só que aqui tá, não tem a mesma intensidade. É isso mesmo. É isso que eu tava te falando, Douglas. Tem dois episódios que o Chaves pensa em ir embora na vila. O primeiro é aquele que brigam com ele, que é do balão lá. E o segundo é esse aí, do ladrão. Cara, só que tá, não tem... Se eu não me engano... Cara, Vai. não, eu assisti esse episódio e eu vou dizer, realmente, ele não é tão tocante quanto o do Chaves. Tem uma cena que, beleza, ele chora, porque ele se sente culpado, assim, só que tem uma frase que eu acho fofinho, em que a Dona Florinda, sabe a cena que o Kiko tá triste porque ele sente falta do Chaves? Aí a Dona Florinda fala, mas ele é um ladrão. Aí o Chaves fala, Jesus foi crucificado por 2 ladrões.
Sim. Caralho, essa daí pega, hein? Só que aí que tá, cara. O do clássico é muito melhor. A trilha sonora vai É ficar. mais marcante, né? Não, essa cena, por mais mais que ela seja bonita, né? Tipo, não posso negar, não faz a mesma intensidade. Uhum. Tá? Tanto Não, que, como você sabe, que no episódio clássico dá pra você chorar. Esse daí, no mínimo, te toca o coração. Agora, chorar, eu me senti te toca o coração porque, pô, é um garoto sente mais de ladrão. Mas ainda assim não tem a mesma identidade do clássico. O Porque clássico... você lembra do original. Porque tu lembra do original, por isso. E os caras podem até achar que a gente tá sendo saudosista, mas não. O clássico, ele tem mais intensidade mesmo. Tipo, todo o ambiente. Tu realmente sente que o cara tá sendo acusado pesadamente. Ele é muito marcante. Pois é, de fato, se tu der pra um muito cara que nunca viu Chaves na vida, ele vai ter... Ou melhor, se der pra uma criança que nunca viu Chaves na vida, certamente ela vai ter a mesma visão, mano. Não, a única coisa boa que tem nesse reboot do desanimado é que, mas tem mais, como é que se fala a palavra? Referência, né? Meteu o Chapolin, que o Chapolin é muito bem abordado. Mas ainda assim, nos episódios clássicos de Chaves, ainda assim, o Chapolin é muito bem abordado também. Pois é como eu falei, cara, eu ainda acho, no meu consentimento, que o Chaves desanimado ele é muito inferior ao Chaves normal, né? Ou ao Chaves clássico, no caso. E não é porque, saudosismo e afins, é porque de fato é, vamos lá. Chaves não era o ladrão. Nesse momento, o Chaves aparece. Ele diz que nunca roubou nada. Os moradores ficam envergonhados e o aceitam de volta. Mas os furtos continuam. O seu Madruga até pensa em vender uma espingarda antiga que ele tinha guardada. Mas o senhor Furtado aparece de novo e a rouba. É aí que todos finalmente percebem que o verdadeiro ladrão era ele o tempo todo. Eles pedem desculpas ao Chaves, que faz um discurso bem bonito. Ele diz que roubar é errado, que ninguém deve tirar as coisas dos outros. Muito menos de pessoas que se esforçam e são importantes pra gente. Ele conta que rezou pra que o ladrão fosse encontrado. E também pra que ele se arrependesse e virasse uma pessoa melhor. O que o Chaves não sabia era que o senhor Furtado estava ouvindo tudo. E as palavras do Chaves mexem com ele. Arrependido, o ladrão devolve os objetos pra todos. Eu sei, mas ainda assim, cara, isso aí é legal. Mas ainda assim, eu ainda acho que o peso do clássico é melhor do que o do novo. Eu ainda acho que o peso do clássico Os moradores. E no final do episódio, ele até leva os sanduíches presos também, né? Chaves e diz que ele é um bom menino. Mesmo sendo uma história triste, o episódio foi feito de um jeito mais leve do que a versão original com atores. Porque o desenho era feito pra crianças, mas E aqui entra aquele ponto. Todos esses foram feitos pra criança. Fazer... Não, até curioso. Não, agora fica com uma pergunta. Essa pergunta, Chaves clássico era feito pra criança? Isso aqui é uma pergunta muito boa, muito boa. Sim, a série... Não, todo público, né? Isso porque tu fez essa pergunta no ChatGPT do nada. Pode parecer que foi inútil, pode parecer que não é à toa, pode parecer que... Só que vai ter a galera refutando. Sim, a série Chaves era originalmente criada para o público amplo, né? Incluindo criança, mas sua popularidade se estendeu em todas as idades. Embora alguns episódios possam apresentar temas ou situações que não são adequados para criança muito pequena, a série é conhecida por... Mano, não tem como, se tu mostrar isso pro teu irmão, ele gosta, né? A classificação indicativa original do programa era livre para todos os públicos, mas foi reclassificada posteriormente para não recomendar para menores de 10, o que tá bom, tá ótimo, né? Ainda assim, dá para uma criança, devido a algumas cenas que envolviam violência fantasiosa ou exploração de drogas ilícitas, como mostrado no Diário Oficial. Isso aqui é coisa moderna. É coisa moderna já. No entanto, droga ilícita, droga lista, que é o... Já até sei, é o Girafales fumando aquela tufa, né? Que na época deles isso era comum, né? Pô, mas vem não, mano. Isso mesmo. Manda real, o professor Girafales era o personagem mais based, mano. O professor Girafales, ele pegava... Então, tem os memes, né? Girafales, ele era tão based que o cara pegava a mãe do aluno, o cara fumava na sala, o cara batia no pai do aluno. Pô, o cara tinha 2 metros de altura. Pô, based, mano. Primeiro Red Pill da história. Usar chapéuzinho lá de matoso. Pois é, não. Tem como ser mais... Bravo. E tem mais. As melhores frases são do Girafales, mano. Então, tipo assim, o cara é o cara mais based dos animes, vamos prosseguir. E a série desanimado não conseguiu transmitir essa basedura. Eu senti que não transmitiu, vamos lá. Ainda assim, é difícil não ser emocionado. Family friend, né? Pois ficou family friend demais. Mano, não tem mais toda aquela questão do Girafales. Da vila, e sendo acusado injustamente. Um dos episódios mais queridos pelos fãs. Mano, posso dar uma prova de que Chaves desanimado não teve a mesma fama do clássico? Só é ver o Sem Querer Querendo, a nova série lá que é sobre a história, afins. Mano, não teve, mano. É aquele que o Chaves e seus amigos vão parar com a Nessa história, o Sr. Barriga... Mas não foi muito aclamada. Claro que não foi, porque não é igual ao clássico. Como eu falei, o clássico ele é bom porque ele Primeiro, não, calma, desculpa te interromper. É porque primeiro assim, a dublagem, muita gente reclamou que a dublagem não ficou tão viva quanto a dos dubladores originais. Tudo bem que beleza, só que o negócio foi que a voz ficou muito de robô. E não foi nem por tá. Aí a gente tem que entender que o Sem Querer Querendo não é baseado no Chaves, não é o Chaves que é o tema. O Bolenos, e mostrou coisas que, poxa, qualquer um ficaria na depressão se assistisse mais um episódio. Porque mostrou a ganância do Kiko, que é o carro Villagrán, mostrou a traição do Bolenos, mostrou tudo de ruim. Então, tinha toda uma treta, né? O Kiko, ele queria o direito do personagem só pra ele e tal, daí tinha essa rixa com o Bolenos, né? Pois por isso que a série não é tem tão até uma boa. parada que... Aí eu vi um vídeo, né? Dizem que a Florinda, depois que ela começou a meio que ficar com o Bolenos, né? Ela começou a meter a mão no script lá, né? No roteiro dos caras. Isso é canon mesmo, isso de fato aconteceu. Sim. Não, aí deu toda uma treta, né? E isso aí entra uma parada engraçada, porque a maior prova de que o Chaves clássico é muito superior
ao clássico desenho animado, é que hoje em dia ninguém lembra do Chaves animado. E olha que o Chaves animado pegou um público novo. Isso aqui é bizarro, cara. Isso aqui é bizarro porque até a galera nova tá mais interessada no Chaves normal. Vamos lá. Muito bom. Não pertencesse ao lugar. Ele até acha que o rapaz que trabalha no hotel vai roubá-los. Aí o Sr. Barriga explica que aquele homem não é um ladrão, e sim a pessoa que leva as malas dos hóspedes. O Chaves então responde com sua famosa frase. Logo depois o Chaves tenta entrar no hotel, mas fica todo atrapalhado com a porta giratória, já que nunca Tá, até aqui ficou bom, mas se não me engano, esse episódio de Acapulco ele tem um problema que eles meteram coisa nova, né? viu uma dessas antes. Ele entra e sai várias vezes, até ficar tonto. É uma daquelas cenas clássicas que a gente nunca esquece. Lá dentro ele encontra o Kiko. Cara, esse é um dos eles episódios... lá na fogueira, lá. Nossa. Esse é um dos episódios que não É tinha como dar foda. errado. É da hora que o episódio de Acapulco, na vida real, no clássico, o episódio de Acapulco foi quando o Chaves fez, ou melhor, o Shakespeare, o ator, ele fez aquela panaquice com a... Pois é, né? Triste, trágico. Vamos dar play, cara. Que fica feliz em vê-lo e o convida para brincar na piscina. O Chaves aceita, mas antes vai conhecer o seu quarto. O Sr. Barriga, que tem bastante dinheiro, reservou um quarto ótimo, com uma vista linda para o mar. O Chaves fica impressionado com tanta água junta e agradece ao Sr. Barriga por tê-lo levado. Na piscina, as crianças começam a zoar as roupas umas das outras. Elas riem porque o Chaves... Tá, mas ainda assim, eu prefiro o clássico. Não! O episódio de Acapulco, eu prefiro o clássico com todas as forças. O episódio clássico de Acapulco é muito melhor. É Chaves em Acapulco. Mano, não, completo não, só quero ver a imagem. Não, eu prefiro o clássico. Imagina. Tem aquela cena clássica. E eu te arranco pela cabeça e te jogo. Mano, Aí ele se joga na piscina. mano, ó, com todo respeito. Pra mim, esse episódio de desenho animado não supera o clássico. Não, é até bizarro porque o cara que estiver vendo isso aqui vai pensar, mas veja bem, você fez sei lá somente pra detonar o Chaves desenho animado e comparar com o clássico, enfim. Não necessariamente, porque o intuito aqui, basicamente, o intuito desse vídeo era em si falar do episódio que ninguém lembra, que é o final do episódio. Só como o cara tá citando os episódios que são marcantes afins, a gente vai aproveitar pra fazer o quê? A gente vai aproveitar pra justamente pontuar o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? E essa é a graça. Aqui a gente tá destrinchando aonde ficou bom e aonde não ficou bom. Quando ficou ruim e quando deixou de ficar ruim. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque quando tu analisa a lore desse ângulo, tu analisa muito mais coisa do que normalmente as pessoas analisam. Porque, como eu falei, a galera costuma ter uma visão, mas veja bem, você vai falar porque você tá sendo saudosista. Não, é literalmente porque não ficou bom mesmo, mano. Começa a disputa. Os dois fazem de tudo pra chamar a atenção dela e serem escolhidos. Cada um procura ajuda de um adulto. O Kiko pede conselhos ao professor Tá, esse episódio eu gosto, de ambas as versões. Esse episódio é legal. Girafales, e diz que ele deve ser educado, gentil e romântico. Já o Chaves vai falar com seu Madruga e com Jaiminho, o carteiro, que dizem que ele tem que ser engraçado e fazer a Patty rir. Ele se... Inclusive, se eu não me engano, nessa série animada, tem uma graça que o Jaiminho ele tem mais importância, né? É a única coisa legal. Sim. É a única coisa legal, não nego. Porque na série clássica o Jaiminho não tem tanta importância. Eu já diria... Ele é bem figurante, né? Pois é, aqui eu diria que teve uma importância mais legal. Que dizem que ele tem que ser engraçado e fazer a Eu Patty rir. penso Ele se no esforça Jaiminho, eu bastante, lembro dão daquela presentes, teoria lá que escrevem cartas. falavam Que o Jaiminho... Mas o Jaiminho que o morre. Chaves era os 7 pecados capitais. Eu lembro deles. E o Jaiminho era o médium, cara, tá ligado? O Jaiminho Nossa, Já era pra Diná, Então. pô. Jaiminho O cara era um médium, tá ligado? O Jaiminho, não, Fadiga não é pecado capital, droga. Obrigado, vamos lá. Não, mas ele era o cara que se Mano. comunicava com eles, né? Eu só lembro dessa parte desse episódio por causa dos memes lá, o Kiko com beatbox. Na moral. No fim, quando chega a hora de escolher, o Chaves fica triste achando que não tem chance, mas ele estava enganado. Patty escolhe o Chaves. Ele pergunta se agora eles são namorados. E ela responde, e ainda dá um beijo nele. Você quer dizer que somos namorados? Sim, mas só nesse tempinho que dura a coroação. Porque quando ficarmos grandes, poderemos ser namorados de verdade. Na moral. Aí sim. Tá, pô. mas aí sim, não, rapaz. Não, mas isso aqui é interessante porque isso aqui mostra que até algumas coisas hoje em dia seriam questionáveis, mas ainda assim tá dentro do padrão pra época. Mas, cara, eu acho bizarro porque até os episódios que são legalzinhos do Chaves desanimado, ele não chega ao pé do clássico. E é isso que é engraçado. Vamos lá. Ele fica tão feliz que sai voando de tanta emoção. Um episódio leve, engraçado e muito fofo. Como falei no começo, a maior parte dos episódios do desenho era baseada nas histórias clássicas da série original. Mas em certo ponto, Pois é, O Chaves, só que mais fácil. é aqui que começa a ficar ruim Chaves desanimado. É exatamente aqui que não fica legal. Aqui não fica legal porque basicamente aqui a gente chega na parte que Chaves vira basicamente um seguinte, a gente vai criar algo novo. os criadores começaram a inventar episódios novos, com ideias diferentes. Isso acabou dividindo a opinião dos fãs, porque alguns sentiram que o desenho perdeu um pouco do estilo original. Um desses Caralho, do episódios nada novos e seu bem malucos Madruga é o que leva o de Chaves até a... Pois é, tipo, mano, do nada a sereia, mano. Do nada. E isso aqui ficou muito viajado. Tá, isso aí foi estranho, né? Isso aí eu não tinha visto. Mano. Isso aí foi muito grande, Mano, mano. eu não vou mentir, quando eu vi esse episódio da sereia, na primeira vez que eu vi, eu dropei. Cheguei e falei, meu nobre, não quero mais ver porque não faz sentido. Aí beleza, aí olha que eu tinha. Esse eu nunca vi. Eu tinha uns 12 anos Nunca quando eu vi isso aí. Aí beleza. Aí tá, né, beleza. Passou o tempo, fui lá e vi esse episódio, vi completo. Mano, ele é um episódio muito chato. Esse episódio é chato porque, como eu falei, como é que funciona Chaves? Eu vou explicar a fórmula de Chaves geral. Isso aqui vale pra desenho animado, desenho não animado. Qual é a graça? Chaves funciona da seguinte forma, né? Tem o elenco, tem vários personagens. Só que esses vários personagens eles não são à toa. O Chaves, ele é forte contra o Kiko, fraco contra a Chiquinha, fraco contra o seu Madruga, forte contra o seu Barriga e assim por diante. É tipo uma cadeia alimentar. E isso funciona. E qual é a graça? Quando tu mete um monte de sereia, essas sereias elas não existem no elenco
E os próprios caras que estavam fazendo o elenco, eles não sabiam montar direito. Já tinha umas críticas. E que tá, tu mete personagens novas que são ultra linkadas com Chaves e não tem aquela dinâmica, não tem. É um episódio. É tipo aquele episódio do Hércules, né? Que eu acho que ele vai É um personagem do zero que você não tem nada apego com aquele personagem. Vamos lá. Atlântida, sim, isso mesmo. Ele vai Não parar tem no fim do mar. carisma, Tudo começa com mais uma viagem a Acapulco, mas dessa vez as férias são diferentes. As crianças falam sobre lendas do oceano, sereias e criaturas misteriosas. O Chaves fica curioso e vai sozinho pro mar, usando uma boia. Enquanto está boiando, ele encontra o que acha ser um pedaço de pau, mas na verdade é um tridente mágico. Era o tridente do príncipe do reino do mar. Assim Mano, isso aqui ficou viajado pra caramba. Na moral, esse episódio aqui, ele é muito velho. Não, esse episódio aqui, eu citei no começo, mas eu pensava que era um delírio coletivo, mano. que ele pega o objeto, várias sereias aparecem e confundem o Chaves com Eu o nunca príncipe tinha visto desaparecido. Elas o levam até o rei. Mano, tipo, olha isso, um tritão, mano. Tipo, nossa. Na Não moral. tem nada a ver mesmo. E trata o Chaves como um rei de verdade. Cara, Dá meu filho roupas, até comida e tudo Aquaman mais. ali, As crianças Mano, da vila o pior. Mano, submarino, tipo, pelo amor de Deus, mano. veem as sereias levando o Chaves e decidem resgatá-lo. Pegam um submarino e enfrentam várias Não tem aventuras. nada a ver mesmo. Mano, tipo, Kiko com submarino. Mano, na moral. Vou mandar real, papo reto. Foi aqui que Chaves começou a declinar pra mim, eu acho que pra muita gente, basicamente. Ficam presos, descobrem um peixe que o Eu nem humano cheguei a soltado ver no mar há isso, anos então e por aí vai. No final, o Chaves confessa que não é o príncipe coisa nenhuma, só um menino comum. O rei e as sereias pedem desculpa e o mandam de volta pra terra firme. Quando ele volta pra vila e conta tudo que viveu, ninguém acredita. Caraca, Dizem episódio maluco. Mano, esse episódio é maluco e esse episódio não afeta o Grêmio. Esse episódio, literalmente, ele é um episódio que ele não afeta o Grêmio. Cara, Eu lembro só dos episódios da vila mesmo. e o que eu acho, Daí eu não sabia, não. e o que eu acho bizarro é que Chaves, desenho animado, ele não foi afetado por lacração nem nada. Ele foi literalmente afetado porque ele não é tão bom. Então ele tá aí. É por isso que o cara preparou todo esse vídeo aqui, mas agora a gente chega na parte que ele vai falar do final de Chaves. Mas daqui em diante, galera, baixa, tem aquele episódio do Hércules, né, que eu acho que ele vai que citar. ele estava inventando coisas, mas o Chaves sabe o que viu e o que viveu, e promete que um dia vai provar que foi tudo verdade. Opiniões. Ele foi feito em duas partes. Na primeira, vemos o Chaves com asas no céu. Sim, como se fosse um anjo. Ele está O Chaves foi de Vasco. prestes a comer um sanduíche de presunto quando o Kiko, também como anjo, aparece e atira uma flecha nele. Mas não Previram o são só os futuro dois. aí. O Nhonho, a Pops e até o Godines também estão lá. Todos começam a brigar e a lançar flechas uns nos outros, numa bagunça total. De repente, o professor Girafales aparece cheio de flechas no corpo. Ficou viajado. Mas tudo isso era só imaginação. Na verdade, eles estavam apenas brincando e jogando coisas de verdade uns nos outros. Eles contam que no fim de semana assistiram a um filme sobre um bebê de fralda que atirava flechas e fazia as pessoas se apaixonarem. O Cupido. professor ri e explica que isso é o Cupido, e que segundo a lenda, quem for atingido por uma flecha dele se apaixona. Ele aproveita para falar sobre como é bom se apaixonar e diz que todos nós podemos ser como o Cupido, fazendo coisas boas pelos outros. Como tarefa do dia, ele pede que todos demonstrem o máximo de amor possível. As crianças gostam da ideia e começam ajudando seu Madruga, deixando ele bem confortável, abanando enquanto ele lê uma revista. Mas quando ele tenta levantar, não deixam. Ele fica bravo. Mano, literalmente, eu nunca vi esse episódio, não. Você já viu? Alguém já viu? Na moral. Não. Que agora vai ter que pagar pela revista que Sei não. lá, Depois parece familiar, mas não tenho certeza. Cara, na Pode real, continuar. se tu vê Chaves desenho animado, é muito repetitivo. Não, é entendível tu ficar com dúvida. É entendível porque em Chaves, em cada episódio, os personagens estavam com uma roupa levemente diferente. Já não, no Chaves desenho animado todo mundo é padrão e esse episódio parece quase eles tentam ajudar a Dona Clotilde, que está preparando um caldo, mas eles acham que é uma poção mágica e tentam consertar a receita. Só que estragam tudo. Ela fica furiosa e expulsa todo mundo. Eles tentam também agradar o Jaiminho, um carteiro, mas tudo dá errado. No final, encontram um homem muito forte tentando bater o recorde de Ué, o Vini? Careca, levantamento de peso. careca, parece mesmo. Ratazana aí. Ele relaxar, mas isso faz o peso Credo, cair em cima dele. Deus. Ele fica bravo e corre atrás deles. As crianças se escondem atrás do professor Girafales e acaba se machucando. Mas E assim termina a primeira parte. Na segunda Quer dizer que o episódio de Chaves contou com a participação do mais mentiroso das webs? Aí Parte a história- estragou, aí o motivo estragou o episódio. Picado agora. Pô, velho. fica ainda mais doida. As crianças estão jogando futebol, mas acabam estragando sem querer a bola do Kiko. Ele fica furioso e começa a gritar. Parece a Justo bomba nessa lá hora, também. o Cupido aparece de verdade e vê a grosseria do Kiko. Então atira uma flecha. Mano, tipo um cupido de verdade. Ele não vai amar o Chaves, não, né? E o Kiko Ele muda não vai amar o completamente, fica Chaves. todo carinhoso Olha a lactação no mundo dos games, né? E... e até Ah, tenta é? dar Ela os brinquedos criança do mundo game, né? para os amigos. Todos ficam confusos. O Chaves é o Enganou, Cupido teve e lacração, sim. Na moral. tenta contar pros outros, mas ninguém acredita. Só o Jaimil diz que acredita e explica que só crianças com coração puro conseguem ver o Cupido. Mas ele avisa que o Cupido pode ser meio travesso. E é mesmo. Os adultos da vila são atingidos pelas flechas É porque na mitologia romana o cupido ele é travesso, tá e ligado? começam a agir de forma bem estranha. Alguns até imaginam que estão dentro de contos de fada, como a Bela e a Fera. As crianças também acabam sendo flechadas. Viram Não, Ah, cara. o cupido, se não me engano, ele é da mitologia, né? Cupido é de qual mitologia? Pesquisar, eu não tenho Ele certeza. é o Cupido da mitologia romana. É o Cupido. O Cupido ele é uma variação do. Não lembro qual era, porque o da romana, o da grega, no caso, era Afrodite, parece que posso estar errado. Mas o Cupido é da Isso. romana. Não, tá certo, tá certo. confusão É, total. verdade. Depois de um tempo, o efeito das flechas passa. Os adultos ficam bravos com o Cupido e tentam acertar ele com flechas de brinquedo. As crianças acham tudo engraçado e entram na brincadeira. E sim, é assim que termina esse episódio maluco, que também foi o último episódio do Chaves em desenho animado. Doido, Depois não aconteceu que eu não avisei, hein? É, realmente, eles viajam um pouco, sim. Pô, esse episódio foi viajado pra Ué, mas caramba. peraí. Não era pessoas de coração puro que podiam ver o Cupido? Pois é, tipo. Agora todo mundo pode, pô. Mano, o último episódio de Chaves foi basicamente viajado pra caramba. Não, isso aqui é da hora, porque isso aqui mostra e aborda de uma vez por toda aquele ponto que eu levantei pra vocês, que é que Chaves, ele basicamente... beleza, Chaves desanimado não é a mesma coisa que o Chaves clássico, não conseguiu ser a mesma coisa que o Chaves clássico, tentou ser, o Bolanhos quis fazer, só que tá, ele nem sequer é lembrado hoje em dia. Isso que é bizarro, né? Tipo, o Chaves desanimado... Então, mano, literalmente, se tu pegar esse aqui e mostrar pra uma criança, ele não sabe que desenho é esse.